Olá, boa noite, colega médico, boa noite, colega médica. Você que está aqui no Papo de Perito do Metodologista 4.0, o canal do Mediperícia, onde nós conversamos sobre medicina legal, especialmente sobre os concursos para médico legista e perito criminal na área de medicina, que estão entre os melhores concursos para médicos do Brasil. Hoje estamos com uma convidada especial, a professora Sara Feitosa, que vai participar comigo e com o João Nicole desse bate-papo, revisando, trazendo dicas para a prova do concurso de médico legista da Polícia Científica de Pernambuco, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 21. Você que se preparou, vem se preparando e está nessa fase final de revisão, quer ser aprovado nesse concurso de médico legista de Pernambuco, então vem conosco, com toda a equipe do Mediperícia, para que você consiga a sua vaga nesse concurso, né, que ocorreu o último há 8 anos atrás, 2016. Então você não pode perder de revisar esses conteúdos importantes conosco aqui no Mediperícia. Vou chamar o professor João Nicole, depois vou chamar a professora Sara para participar aqui com a gente. E aí você já fica atento às dicas que a professora vai compartilhar, que isso pode fazer toda a diferença na prova do dia 21. Vou chamar aqui o professor João para participar comigo. Conosco desse encontro aqui do Papo de Perito. Professor João, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Satisfação. Tudo jóia. Muito Professora boa Sara, boa noite. noite. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, professor João. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem? Me escutam direitinho? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ótimo. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o convite. E vamos lá, João, começar aí já falando de dicas da prova, né? Faltam poucas horas, né, para a prova de médico legista de Pernambuco, a prova aguardada. Muitos médicos se preparando, né? Mais de 2.000 médicos inscritos para esse concurso. Vamos aproveitar aqui para os médicos que seguem o Mediperícia e que são alunos também do Médico Legista 4.0 e dos outros cursos do Mediperícia para aproveitar essas dicas da prova. Vai lá, João. Professora, eu vou contextualizar aqui para a senhora, mas assim, depois a senhora pode fazer uma apresentação aí para os alunos, né, da sua área de atuação, né? Fique à vontade, tá? A gente que nesse perfil aqui do metodologista, né, Rodrigo pontua sempre aqui, a gente trabalha muito essa carreira de médico legista, né, o perito criminal médico. Então a gente fala sobre a carreira, né? E a gente tem um preparatório, né, voltado para preparar o médico ali para concurso, né, na área. E a gente, né, a gente vem numa pegada muito forte, trazendo a parte específica, né? Mas assim, eu sempre digo para os alunos que na parte específica, né, todo mundo chega muito junto, muito igual, né? A parte de medicina legal, né, a diferença de um candidato para o outro ali é uma questão, no máximo duas. E olhando para essa prova de Pernambuco, né, a gente consegue perceber que assim, o que vai trazer a classificação e a aprovação não é a parte específica, né, porque a parte específica vem todo mundo junto, mas é a parte geral. É onde está exatamente penal, né, processo penal, raciocínio lógico, português, né, estatutos policiais civis. Então, assim, eu olhando o edital de Pernambuco, né, eu achei, né, de um peso muito grande, né, ter ali 10 questões de penal, 10 de processo penal. Não que a banca vá aprofundar ali, né, para, né, questões de né, com um nível de dificuldade ali, né, de um cargo para juiz, não é isso, mas é porque o médico ele não está habituado a estudar, né, as matérias do direito. E aí eu queria que a senhora, né, falasse um pouco sobre isso, né, porque o tema da live hoje é, né, o que revisar, né, nesses últimos 2 dias aí, 3 dias antes da prova, né, né, aqueles artigos que caem mais, porque a gente sabe que, assim, para o nosso aluno, né, e para o nosso seguidor aqui, essas questões mineradas ali, né, de penal, processo penal, vão fazer uma diferença muito, muito grande, né? Perfeito, João. Eu dei uma olhada no edital. O edital é um pouco massacrante, vou dizer assim, por conta dessa cobrança com relação a outras matérias.
A gente vê diversos concursos da área jurídica, inclusive, que não tem essa quantidade de questões de processo penal e de direito penal. Então, e com um peso similar, né? Foi isso que me Isso. chamou mais atenção ainda, né? Que essas matérias que não são da vivência do médico, ainda tem um peso ali similar com a matéria específica. E aí, o que foi que eu observei no edital? Né? A banca, inicialmente, a OCP, é uma banca tranquila. Eu vou passar os macetes dessa banca, é uma banca legal. Eu particularmente, não tenho muitas críticas à OCP. E o que é mais interessante é a presença de uma legislação extravagante. Então, é uma legislação que não está dentro do Código Penal, que é a Lei de Crimes Hediondos. E aí, o que é que eu tenho? Qual é a dica de ouro que eu vou dar para você que está se preparando e quer fazer diferente no domingo? Leia a Lei 8.072. E por que que eu estou falando isso? Porque é uma lei muito curtinha, é uma lei muito tranquila e com certeza vai estar na sua prova. Porque, estatisticamente, quando uma legislação está presente, uma legislação extravagante está presente dentro do edital da OCP, a OCP costuma cobrar. E ela cobra, normalmente, quando vem um número de questões menor para a matéria de direito penal. Imagine com 10 questões. Então, o trabalho que eu vou fazer aqui hoje é basicamente em cima da lei de crimes hediondos, porque eu acredito cegamente que ela vai estar presente no domingo. E aí eu vou puxar outras temáticas que têm a ver com a carreira, tá? E trabalhando ali, dosando com a estatística que eu estudei, né, para a carreira específica de médico legista, o que é que tem de cobrança, e com o que a OCP gosta. Perfeito. E aí foi muito pertinente o que você falou, João, com relação a essa questão de o aluno não ter contato com o direito, né? São pessoas que já têm contato aí com nomenclaturas, eu diria assim, difíceis também, mas eu vou passar os macetes. É basicamente isso. A essa altura do campeonato, eu vou dizer para você, se você encontrar tal palavra na prova, você vai associar a tal crime, que a OCP gosta. E é bem Excelente. provável que esteja lá no domingo, tá? Então, eu vou lhe dar o sumo aqui para você acertar a questão, que é o que interessa, né, para o aluno. A essa altura do campeonato, não adianta estar aqui falando de teoria difícil, querendo dificultar o caminho. Então, eu estou aqui para facilitar, para que no domingo todos vocês consigam fazer uma excelente prova. Excelente, professor. Excelente. Posso começar, então? Pode sim. Pode ficar à vontade. Eu queria, se você quiser se apresentar um pouquinho, porque, né, contextualizando, né, eu morei aí em Sergipe, Aracaju, por 3 anos, né, eu fiz residência aí, e é um estado, né, e uma cidade que me acolheu super bem, tenho grandes amigos aí, né, sempre há uma cobrança muito grande para que eu retorne, né, para rever e tal, então eu tenho um carinho especial, né, eu sei que você, né, é daí, natural daí, aí explica um pouquinho Isso. aí da sua bagagem para os nossos colegas aí. Então, eu sou advogada, né? Como eu falei para você, eu sou advogada criminalista e aí eu tenho muita paixão por essa área, direito penal e processo penal. Depois de um tempo formada, eu fui fazer mestrado, e aí tem 2 anos e meio, basicamente, que eu fiz mestrado, e aí eu divido a minha carreira basicamente entre a advocacia e a docência, que eu diria assim, que é a minha paixão. Né? E Certo. aí eu caí de paraquedas no meio do concurso público. Eu dei um foco primeiro nessa área e agora eu também estou entrando para a vida acadêmica, para a universidade também. Mas inicialmente eu foquei mesmo a minha atuação na parte de concurso público nessas duas temáticas, né? Direito penal e processo penal. Perfeito, professor. Vai lá, jogo duro. Bem, então, dito isso, a gente vai iniciar com a Lei 8.072 e aí eu vou puxando tudo aquilo que você precisa saber sobre essa lei e sobre outros conceitos que eu acredito que sejam mais relevantes para a sua prova no domingo, tá? Primeira coisa, o que é essa tal de Lei de Crimes Hediondos? Essa Lei de Crimes Hediondos é uma lei que foi criada pelo Congresso Nacional lá em 90 para dizer que existem crimes que vão ser considerados mais graves dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, não é uma lei que
cria novos crimes. Na verdade, ela pega crimes que já existem e classifica esses crimes como mais grave. E como esses crimes são mais graves, eu tenho que dar uma punição maior. E aqui já vai a minha primeira dica para você. Todos os crimes que estão presentes dentro da Lei 8.072, eles são insuscetíveis de figa. É um mnemônico que você vai levar para a prova. Então, eles são inafiançáveis, são insuscetíveis de graça, de anistia e de indulto. Então, de fiança, graça, anistia e indulto. Figa. Fazendo um link com o processo penal, porque está no edital de vocês a temática de prisões. Se a banca perguntar se quem comete crime hediondo tem que responder ao processo todo preso, ou seja, cesseado da liberdade, isso é mentira. Quando a gente diz que o crime é inafiançável, significa dizer que a pessoa não pode pagar para responder em liberdade. Então, o juiz pode conceder a liberdade para aquele indivíduo que pratica crime inafiançável, sem a estipulação do pagamento de fiança. Mas não quer dizer que ele vai passar o processo inteiro em liberdade, que depois ele vai ter que cumprir a pena dele em regime integralmente fechado. Se a banca falar isso, é falso também, tá? Não significa dizer isso, significa dizer que ele não pode pagar para ter a concessão da liberdade. E aí, como eu falei para vocês, dentro dessa lei, a gente tem vários crimes. E é aqui que eu começo a fazer um link com os crimes que também estão previstos no seu edital, na parte de direito penal. Primeiro crime que eu julgo muito importante, que tem muito a ver com a carreira, é o homicídio. E aí, o que é que eu vou dizer para vocês? Quando a gente pensa em homicídio, a gente alerta logo ali na cabeça que é uma conduta grave. Só que eu tenho basicamente duas espécies de homicídio. O homicídio simples e o homicídio qualificado. Sara, qual é a diferença? Só a gravidade. Via de regra, gente, o homicídio ele vai ser qualificado. E aqui eu vou falar uma coisa que parece simples, mas que ajuda muito. O homicídio é simples quando ele não é qualificado, tá? A gente vai lá no parágrafo 2º do 121 e vai ver várias qualificadoras. E aí, o que é que eu tenho para falar para vocês em relação à lei de crimes hediondos e ao homicídio? Homicídio simples, via de regra, não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Só tem uma hipótese, gente, em que o homicídio simples vai ser considerado crime hediondo, que é quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Só nessa hipótese. Agora, o homicídio qualificado, ao contrário, em todas as hipóteses, todas, pessoal, nós vamos considerar como crime hediondo. Professora, como eu sei qual homicídio é qualificado? Você vai dar uma lidinha no final da live mesmo, uma passadinha de olho no parágrafo 2º do artigo 121. E aqui eu vou destacar para vocês algumas qualificadoras que a OCP gosta de cobrar mais. Então, a primeira delas é o feminicídio. Feminicídio a gente escuta falar todos os dias, seja na TV, seja lendo alguma notícia, está presente aí no contexto, né, no nosso contexto. Mas o que é esse feminicídio? Gente, o feminicídio nada mais é do que quando eu tenho ali uma tentativa, né, ou uma consumação com relação a uma mulher. Né? Eu tenho um ânimos de matar, o ânimos necandi com relação a uma mulher. Mas em qual contexto? Primeiro, ou no ambiente doméstico e familiar. Então, por exemplo, um marido que tenta matar a mulher ou que de fato consegue matar a mulher. Ou, gente, quando esse homicídio é praticado com relação a desprezo por essa condição do sexo feminino. Somente nessas duas hipóteses é que eu vou ter feminicídio. Cuidado. Então, por exemplo, se tiver uma briga de trânsito, tem um homem e uma mulher envolvidos dentro dessa briga de trânsito e esse homem acaba matando essa mulher em razão dessa briga de trânsito. Isso não é feminicídio, tá? Cuidado, cuidado. Eu só enquadro feminicídio nessas duas hipóteses que eu acabei de falar. Outra qualificadora que vale a pena você saber, porque foi recentemente incluída dentro do Código Penal, é a seguinte: todas as vezes que o homicídio for praticado contra menor de 14 anos,
esse homicídio vai ser considerado qualificado. E se ele é qualificado, ele vai entrar dentro do rol dos crimes hediondos, tá certo? Aí a gente tem outros exemplos que vale a pena você olhar, né? Quando é praticado com veneno, com fogo, com alguma emboscada que dificulte a defesa da vítima, tudo isso aí qualifica o homicídio. Tem uma hipótese também que foi recentemente incluída, que aqui eu já vou puxar para a lesão corporal também, que é quando esse homicídio é praticado contra o pessoal das Forças Armadas, da segurança pública, contra os agentes prisionais em razão da função desse agente, tá? Então, imagine, por exemplo, que tem um policial militar e ele está assistindo a um jogo de futebol e aí chega um grupo, descobre que ele é policial militar e resolve matá-lo por conta da função que ele exerce. Professora, esse homicídio é qualificado, qualificadíssimo, e além de ser qualificado, ele entra como crime hediondo, tá? Lembrando, gente, que a banca pode perguntar para vocês, e aqui fazendo um link também com o processo penal, que é o que eu acredito que pode ser cobrado na parte subjetiva. O crime de homicídio é um crime que deixa vestígios, né? Ou tanto na consumação quanto na tentativa. Então, a gente precisa da realização do exame de corpo de delito, porque eu tenho um vestígio ali deixado. A banca pode trazer a seguinte expressão para perguntar para vocês se o crime deixa vestígio. A banca pode dizer que é um crime não transeunte, tá? Então, é uma expressão que pode ser colocada para dizer a mesma coisa de o crime deixa vestígio, tá? Então, anote aí, só para que na hora da prova você já saiba. Aí a gente puxa para a lesão corporal. Gente, a lesão corporal é um crime contra a pessoa, mas não é um crime contra a vida. Cuidado com isso, tá? Na lesão corporal, e essa é a minha aposta para a prova de vocês, uma aposta forte. A lesão corporal, ela é um crime contra a integridade física e não contra a vida, certo? Integridade física e não a vida. Cuidado com isso. E eu vou explicar por que eu estou chamando a sua atenção. Vejam, quando terminar a aula também, próximo artigo para que vocês leiam, 129, que é o artigo que trata sobre o crime de lesão corporal. Sara, lesão corporal é crime hediondo? Via de regra, não. Via de regra, não. Só tem uma hipótese em que a lesão corporal será considerada como crime hediondo pela Lei 8.072. Que hipótese é essa? Quando eu tiver uma lesão corporal gravíssima ou uma lesão corporal seguida de morte, praticada contra quem? Contra a galera da segurança pública, contra a galera das Forças Armadas, em decorrência do exercício da função. Se tiver qualquer outra hipótese de lesão corporal, essa lesão corporal não será considerada crime hediondo. Combinado? Perfeito. O que é que eu tenho para falar sobre esse crime? Queria falar, João? Não, perfeito. Perfeito raciocínio. Pronto. Tá. O que é que eu tenho para falar sobre lesão corporal? Por que ela é tão importante? Tem muito a ver com a carreira. Porque também é um crime que deixa vestígios. Só que dentro do Código Penal, a gente tem uma gradação de lesão corporal. Então, em primeiro lugar, eu tenho uma lesão corporal leve, tranquilinha, né? Vai deixar algum vestígio, mas não causa uma lesão tão grande à integridade física da vítima. Em segundo lugar, eu tenho uma lesão corporal grave. E aí eu já tenho um crime mais sério. Vocês precisam ter atenção, porque eu tenho 4 hipóteses em que eu vou considerar essa lesão corporal como grave, tá? E aí a banca pode perguntar isso a vocês. A primeira hipótese é quando a lesão corporal ela provoca na vítima uma impossibilidade de executar as atividades dela habituais por mais de 30 dias. Então, imaginem que alguém me bateu e, em decorrência, né, dessa agressão que eu sofri, eu fico impossibilitada de dar aula, por exemplo, por mais de 30 dias. O que é que isso ocasiona? O reconhecimento de uma lesão grave. E pensem, quem é que vai atestar essa lesão grave? O perito. É o perito que pode atestar se essa lesão gerou uma capacidade para o desenvolvimento das atividades habituais por mais de 30 dias.
Outra hipótese, gente, é quando eu tenho a debilidade permanente de membro. Cuidado. O que é essa debilidade permanente, Sara? É quando esse membro perde um percentual da sua capacidade de utilização. Eu não vou inutilizar totalmente, eu não vou perder totalmente, eu vou reduzir a capacidade. E, novamente, quem é que atesta isso? A perícia. E aí você tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Tem muito a ver com a área de vocês, né? Todas as vezes que eu tiver, por exemplo, um membro que seja duplicado, uma função ali, por exemplo, a visão. Eu tenho 2 olhos. Se eu sofro uma lesão corporal e eu perco a visão totalmente de um olho, isso aqui é debilidade permanente. É debilidade permanente. Por quê? Porque por mais que eu tenha perdido de um olho totalmente, eu ainda tenho o outro olho, tá? Então, eu só reduzi a minha capacidade de visão, eu não perdi totalmente. Porque se, por exemplo, essa lesão me fizesse perder totalmente, integralmente a visão, não seria o caso de lesão corporal grave, mas sim lesão corporal gravíssima, tá? Então, cuidado com isso. Outra hipótese que gera a lesão grave é o perigo de vida. Cuidado com esse inciso, perigo de vida. Novamente, quem vai atestar? A perícia, tá? Professora, e qual é a diferença do perigo de vida para o homicídio? Como é que chega uma pessoa no IML para que seja feito um laudo e eu atesto que aquilo ali, na verdade, é uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio? Gente, na vida real isso é mais difícil de a gente perceber. Mas na hora da questão, como é que você vai acertar? Pelo dolo do agente. Então, se a questão diz para você que A queria lesionar B e dessa lesão atestou-se perigo de vida, esse é o crime de lesão corporal grave. Agora, se a questão te diz que A queria matar B e aí ele não consegue, por circunstâncias alheias à vontade dele, matar B, isso aí não é lesão corporal, porque a intenção do agente não era lesionar, era matar, tá? Então, isso aí seria tentativa de homicídio. E a quarta hipótese de lesão grave, gente, é a aceleração do parto. Cuidado com isso aqui também. Vejam, não é o aborto, é a aceleração do parto. Então, eu tenho um parto, ele tem uma data, vocês bem sabem, vocês médicos, para ser realizada. E, na verdade, essa lesão que a vítima sofreu vai gerar uma antecipação do parto. Então, suponhamos que o parto estava marcado para daqui a 2 semanas, a vítima sofre uma lesão hoje e ela precisa antecipar esse parto para hoje. Isso é lesão corporal grave. Se dessa lesão gerar aborto, gente, essa lesão corporal será gravíssima. Cuidado, tá? Será gravíssima e não grave. E cuidado também, porque a questão pode tentar confundir você e como coloca o aborto, você pensa, é o crime de aborto. E não é. Porque a intenção do agente era lesionar aquela mulher que estava grávida. Só que com essa lesão, ela gera também, além da lesão, o aborto. Então, ela vai ser, professora, vai ser responsabilizada pela lesão e pelo aborto? Não. Ela vai ser responsabilizada pela lesão gravíssima. Agora, se a questão te diz que o sujeito ativo, né, que é o réu, que é a pessoa que pratica o crime, ele queria lesionar e também queria provocar o aborto, se a questão te diz que ele queria as duas coisas, aí sim ele vai ser responsabilizado pela lesão e pelo aborto. Cuidado nesse caso da lesão corporal gravíssima que gera o aborto, porque a banca ela pode te dar uma expressão pré-ter-dolo. Pré-ter-dolo é o nome dessa expressão, tá? Professor, o que é que isso significa? Significa que o agente queria a lesão a título doloso, ele tinha a intenção de gerar a lesão e ele acaba gerando o aborto por culpa, tá? Então, cuidado com isso. Só para que a gente retome, lesão gravíssima, então, eu tenho a impossibilidade para atividades laborais, é diferente da lesão grave. Lembre-se, na lesão grave não é só para atividade do trabalho, é para qualquer atividade, tá? Eu tenho um caso também que tem muito a ver com medicina, no caso de lesão corporal gravíssima, que é quando a gente transmite para o outro uma doença incurável, incurável. Professor, o que seria isso? A medicina não conhece cura na atualidade.
Então, a gente teria o exemplo de uma pessoa que transmite, né, que ela sabe que tem HIV e ela transmite dolosamente o HIV para outra pessoa. A gente poderia enquadrar essa transmissão aí como crime de lesão corporal gravíssima, porque eu tenho uma enfermidade incurável. Certinho? E aí, o aborto também a gente enquadra como gravíssima. Temos ainda a hipótese de lesão corporal qualificada pela morte. Então, suponhamos que eu queira lesionar alguém, e aí eu empurro essa pessoa escorrega, bate a cabeça e morre. É homicídio isso, gente? Não é homicídio, porque em nenhum momento eu disse para vocês que eu queria matar a pessoa, tá? Então, isso é lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Na minha conduta antecedente, eu queria a lesão e, por culpa, eu acabei gerando a morte. Isso é lesão qualificada pela morte. Outro crime que eu acho uma aposta muito alta é o crime que está previsto no artigo 122 do Código Penal. Esse crime foi alterado muito recentemente e, mais recentemente ainda, para ser mais específica, em janeiro desse ano, ele foi incluído dentro da Lei de Crimes Hediondos. É por isso que eu acho muito provável que ele esteja na sua prova domingo. Que crime é esse, professora? Participação em suicídio ou em automutilação. Eu quero lembrar vocês, porque está dentro do edital, princípios, né? Lá dentro do nosso edital de direito penal, nós temos princípios. E um dos princípios que sustentam o direito penal é o princípio da alteridade. Professora, não sei o que tem a ver isso com direito penal, mas eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, né? Alteridade, a gente escuta muito. Então, se colocar no lugar do outro, vejam, no direito penal, vou só fazer um link. O direito penal, ele só vai punir uma conduta se ela atingir um bem jurídico de outra pessoa. Então, se você pegar um bem jurídico seu e agredir esse bem jurídico, o direito penal não está nem aí para isso. Por isso que o direito penal não pune a tentativa de suicídio. Porque você está tentando lesionar o seu próprio bem jurídico, que é a vida, tá? Agora, se você auxiliar alguém a se automutilar ou a praticar suicídio, o direito penal pune sim essa conduta. Já existia esse crime, mas a gente tinha um tratamento diferenciado antes da reforma. Então, o que é que a gente tem hoje? Sara, alguém prestou auxílio para uma pessoa para que ela se suicidasse. Então, suponhamos que eu tenho uma vítima ali e eu já sei que ela quer, eu sei que ela está com a ideação suicida e eu começo a instigar para que ela pratique o suicídio. Gente, independentemente de essa pessoa tentar o suicídio, efetivamente, eu serei responsabilizada. Porque o crime previsto, isso a sua banca pode perguntar a você, o crime previsto dentro do artigo 122 é um crime formal. Então, não me interessa se a pessoa de fato pegou a minha instigação e usou para tentar praticar o suicídio ou para se automutilar. Não interessa. Se eu induzi, se eu instiguei, ou se eu dei algum auxílio material, por exemplo, eu comprei uma corda para ela, eu entreguei uma faca para ela, qualquer coisa que eu tenha prestado de auxílio já conta para configurar e considerar consumado, ou seja, praticado esse crime. Aí entrou na lei de crimes hediondos, mas você tem que ter uma atenção. Não é qualquer modalidade de participação em suicídio ou em automutilação que a gente vai considerar como crime hediondo, tá? A gente só vai considerar esse crime que está lá no artigo 122 como crime hediondo quando ele for praticado pela internet. E aqui eu vou dar um exemplo para fixar na cabeça de vocês. Muitos devem ter acompanhado a questão daqueles desafios que estavam sendo divulgados na internet, Baleia Azul, né? Desafios desse tipo. E aí a gente estava tendo o quê? Muito adolescente praticando automutilação e às vezes chegando até uma conduta mais gravosa. Por isso que o Congresso Nacional precisou dar uma punição maior para quem estivesse por trás desses desafios. Basicamente, essa é a ideia desse crime. Só que esse crime só vai ser considerado hediondo quando ele é praticado na internet ou quando ele é transmitido ao vivo, tá? E aí, cuidado, porque esse tipo penal foi incluído esse ano dentro da Lei de Crimes Hediondos.
Tem mais 2 crimes que também têm a ver com o edital de vocês, que foram incluídos junto com esse crime que eu acabei de falar na Lei de Crimes Hediondos, que é o crime de sequestro e cárcere privado, né? Então, quando eu restringo a liberdade da vítima, só que quando ele é praticado contra menor de 18 anos. Nessa hipótese, ele vai ser considerado crime hediondo, tá? E outra coisa é o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas até janeiro de 2024 não era considerado crime hediondo. Professora, em qualquer modalidade ele é considerado crime hediondo? Não. Quando eu tenho tráfico de criança ou de adolescente, aí sim esse crime vai ser dotado de hediondez, tá certo? Nas outras hipóteses, a gente tem crime, mas não vamos considerar como crime hediondo. Certinho, gente? E aí, a gente Professora, passa agora. Falou, João? Pode falar. Não, eu queria fazer algumas perguntas aqui, me perdoe a ignorância. Não, pode ficar à vontade. Mas eu sei que eventualmente isso pode aparecer em alguma questão. Para matar rápido, por exemplo, né, o que é um crime doloso, né, o que é um crime culposo, né, o préter doloso, o que seria um crime formal, o que seria um crime material, que às vezes isso Pronto. traz muita confusão para o aluno. Perfeito, perfeito. Gente, o crime doloso é quando o agente tem a intenção de matar ou quando ele assume o risco de produzir o resultado. Então, ele não pode não querer diretamente, mas ele assume o risco. E aí a gente pode ter o exemplo da pessoa que bebe, dirige acima do limite de velocidade e acaba causando a morte de alguém e não se importa com o resultado que causou. Então, eu teria aí o dolo direto ou o dolo eventual, que é quando eu assumo o risco. Um exemplo que ficou muito famoso agora, que foi enquadrado como dolo eventual, foi o do motorista da Porsche. A maioria que deve ter acompanhado, né? Que ele sai de uma casa de jogos, ele tinha ingerido bebida, e ele bate no carro de um rapaz que era motorista de aplicativo e provoca a morte desse rapaz. Vejam, não dá pra gente dizer que ele queria diretamente o resultado, tá? Mas dá pra dizer que com a conduta dele, ele assume o risco. E é isso que a sua questão vai te falar, né? Ou ele quer diretamente, ou ele assume o risco. Isso aí eu vou colocar como conduta dolosa. E o que é culpa, Sara? Culpa, o agente não quer diretamente o resultado, mas ele acaba produzindo ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. A imperícia tem muito a ver também com a área médica. Normalmente, na área jurídica, são os exemplos que são trazidos. Então, é quando a pessoa ela não tem a aptidão técnica para realizar alguma coisa e ela vai e realiza, tá? Então, isso aí é culpa e a pessoa não responde, obviamente, a título de dolo. Ela só pode responder a título de uma das coisas, ou por forma dolosa ou por forma culposa. Lembrando sempre, culpa, negligência, imprudência ou imperícia. O que é que seria o préter-dolo? Préter-dolo eu vou juntar basicamente os dois. Eu vou juntar o dolo e a culpa. Foi o exemplo que eu dei para vocês de uma pessoa que eu queria empurrar, né? Eu só queria empurrar para machucar, tá? Eu só queria dar um empurrão. Só que essa pessoa escorregou, bateu a cabeça e caiu e morreu. Eu não queria, a questão não vai te dizer isso, a morte dela foi resultante de culpa. Por exemplo, eu posso ter dado um empurrão forte demais, tá? Para o peso dela, para a estatura dela, e eu só queria lesionar. Aí, nesse caso, eu respondo a título préter doloso. É um resultado diverso daquele que eu pretendia. Outro exemplo que a banca pode trazer para vocês, que é muito famoso de crime préter doloso, é o latrocínio. Tá? A gente escuta muito falar de latrocínio também nos telejornais. O que é o latrocínio? Roubo qualificado pela morte. Então, o agente, ele quer roubar, mas imagine que ele vai realizar esse roubo com uma arma de fogo. E aí, quando ele está praticando o roubo, ele fica nervoso e acaba disparando essa arma sem querer. É assim que a questão vai te dizer. Ele dispara sem querer. Sara, isso aí é homicídio? Não, gente. Isso é latrocínio. É um roubo que foi qualificado por um resultado diverso daquele que eu pretendia. O que é que o agente pretendia inicialmente? Ele pretendia roubar. Mas aí, por culpa, ele acabou também gerando a morte, tá? Lembrando que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio também estão previstos
no edital de vocês. Sobre crime material e formal, rapidamente, e aí quando eu for falar sobre os crimes contra a administração pública, eu vou dizendo para vocês, tá? Porque as bancas adoram isso. Gente, isso aqui é formal. Um crime é material, gente, quando eu preciso ter um resultado naturalístico, e aqui eu não vou adentrar para especificar o que seria esse resultado naturalístico, mas é só para que vocês entendam. Esse resultado naturalístico, eu tenho uma mudança do mundo exterior. Então, por exemplo, o homicídio. Você atira em uma pessoa para matar. A pessoa em um momento está viva, no momento seguinte, morreu. Eu tenho uma alteração do contexto externo. Isso seria resultado naturalístico. Quando eu tenho crime material, como é o exemplo o homicídio, como é o exemplo a lesão corporal, eu preciso ter esse resultado naturalístico para configurar a prática do crime, tá? Quando eu tenho um crime formal, e aqui eu vou puxar lá para os crimes contra a administração pública, eu não preciso ter a alteração do contexto fático para que o crime esteja consumado. Professora, dê um exemplo. E aí você anote com carinho esse exemplo, tá? Corrupção passiva, porque a OCP adora corrupção passiva. Vocês estão estudando para passarem no concurso domingo e vocês irão prestar um serviço público, né? Vão assumir uma função, vão virar servidores públicos. E aí a gente tem um capítulo dentro do Código Penal, na verdade o título 11, que tem vários capítulos destinados só a descrever os crimes que são praticados contra a administração pública. Entre um desses crimes, que são vários, eu vou falar aqui o que eu acho que é mais relevante para a sua prova, eu tenho corrupção passiva. E aí você já bota na lista e já guarda com carinho esse nome, já dá uma lida, dá tempo de ler, tá? É tranquilo. Mas basicamente a corrupção passiva significa o agente público solicitar uma vantagem para fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, por exemplo, imagine que tem uma blitz e aí eu tenho uma polícia militar reage. Passa um carro, o policial militar vê que a documentação está toda irregular, toda irregular. Aí o policial militar solicita R$ 1.000 para deixar que aquele condutor passe pela blitz. Professor, ele solicitou. O motorista não pagou. O crime está consumado, gente. É isso que a banca vai perguntar para você. Ele apenas solicitou. Ele disse, se você me der R$ 1.000, eu deixo você passar e fica tudo aqui tranquilinho. Fica tudo entre a gente. E o motorista não paga. Pergunto a vocês, parece que esse crime foi praticado? Para a maioria vai soar assim, professora, de jeito nenhum. Claro que não, a pessoa nem pagou. Gente, está consumado. E por que é que está consumado? Porque é um crime formal. Porque é um crime formal. Basta a solicitação e o crime já foi praticado. Professora, e se o policial solicitasse essa vantagem e o indivíduo efetivamente pagasse? A banca pode chamar esse pagamento pela seguinte nomenclatura: mero exaurimento, tá? Só para que vocês estejam atentos. Então, esse pagamento só ia representar mero exaurimento. O juiz pode usar isso para piorar ou melhorar a situação da gente quando ele for aplicar a pena. Mas para a gente configurar a prática ou não do crime, é irrelevante, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Isso seria um delito formal. E aí eu já falei para vocês o primeiro, que seria a corrupção passiva. Eu também não vou detalhar, você precisa saber que ele é formal e você tem que estar atento com o verbo. Aqui é português, gente. E aqui você vai pegar uma caneta agora, qualquer papelzinho que você tenha aí do seu lado, e você vai anotar os verbos que eu vou falar para você. Professora, para que isso? Porque na hora da questão você vai identificar o verbo e você vai marcar a alternativa. É assim que você vai fazer. E eu digo para vocês, tá? Vocês são médicos, mas é dessa forma que até quem é da área jurídica aprende, para resolver a questão. Porque os tipos penais, os crimes, eles são muito parecidos. E aí, o que é que a gente procura? Oi, João. Então, assim, só para entender bem, né? Para esses crimes contra a administração pública, né? A primeira coisa a ser feita é eu entender o tipo verbal, né? O verbo, né? Isso, é o tipo perfeito. verbal, é o comando do verbo que vai me dar o crime, não é isso? Perfeito.
Perfeito. Só respondendo aqui ao doutor Rui Rocha, que ele perguntou qual é a diferença da lesão qualificada pela morte e crime preterdoloso. Rui, não tem diferença. Na verdade, a lesão qualificada pelo resultado morte é um tipo de crime preterdoloso. É um exemplo que a gente poderia usar, tá? É um exemplo aí, você consegue enquadrar dessa forma. Você entendeu bem, eu acho. Por isso que você, na verdade, ficou pensando que tinha alguma diferença. Mas não, é um exemplo que a gente pode usar. Voltando aos crimes contra a administração pública, o primeiro deles, corrupção passiva, e aí você vai anotar que o verbo é solicitar, tá? Solicitar ou receber. Atentem-se que a corrupção passiva é crime praticado, lembrem do exemplo da Blitz, tá? É crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Então, é o funcionário público que está fazendo alguma coisa errada. E vejam, funcionário público para o direito penal, a gente vai englobar muita gente. A questão pode te trazer um estagiário. Um estagiário. Gente, estagiário, né? Só toma atraso. Porque para coisa boa ninguém bota estagiário. Mas pode ser considerado funcionário público? Pode ser considerado funcionário público. Professora, mas ele é estagiário e o estágio é não remunerado. Pode ser considerado funcionário público? Pode ser considerado funcionário público. O jurado, o mesário, toda essa galera eu vou enquadrar como funcionário público para fins de responsabilização criminal. E aí, na corrupção passiva, eu tenho o verbo solicitar ou receber. Por que eu tenho esse verbo receber? Porque eu vou botar a corrupção ativa, tá? Cuidado, a corrupção ativa é praticada por particular contra o funcionário público. Vamos voltar para o exemplo da Blitz. Aí o rapaz passa na Blitz e ele sabe que ele está todo irregular. O carro está todo errado. Ele sabe que vai dar ruim para ele naquela Blitz. E aí o policial militar está averiguando a documentação. Só que esse policial militar não solicita nada. Ele está cumprindo a função dele, tá certo? Só que o particular, ele não quer se dar mal. E aí ele oferece essa vantagem para que o policial deixe ele passar. Então, aqui é a situação contrária. Aí o particular vai dizer o seguinte: policial, eu queria te dar R$1.000. Posso te dar R$1.000 para a gente deixar essa situação para lá. O raciocínio é o mesmo. Ofereceu, professor, está consumado. Ofereceu, está consumado. Ainda que esse funcionário público não pegue, de fato, esse dinheiro, tá? Ainda que esse funcionário público nem dê atenção ali, está consumado, tá? Só tome cuidado. Corrupção ativa é o particular oferecendo e corrupção passiva é o funcionário público ou solicitando ou recebendo a vantagem indevida, tá certo? Aí eu tenho corrupção passiva. Qual foi o verbo que você anotou? Solicitar. Corrupção ativa, oferecer. Cuidado, eu vou falar outro crime aqui que você precisa anotar. O nome dele é concussão. Concussão. É um nome bonito, é um nome pomposo. O Código Penal adora isso. Concussão. Mas vejam, não tem nada demais na concussão. A concussão, ela parece a corrupção passiva. Ela é quase a corrupção passiva. O que vai mudar, gente, acreditem, é o verbo. O verbo da concussão é exigir. Exigir, tá? E não solicitar. Então, na hora da questão, é muito fácil a gente identificar. Voltando ao exemplo da Blitz, o policial não ia solicitar R$1.000. Ele ia exigir R$1.000 para deixar a pessoa passar sem autuá-la, tá? Nesse caso, seria concussão. Concussão. Certo? Eu vou aprofundar um pouquinho na concussão, só por desencargo de consciência. A gente tem um crime chamado excesso de exação. Pode anotar o nome, eu não vou falar tantos crimes para que vocês anotem o nome, tá? Mas esse também é importante, excesso de exação. No excesso de exação, a gente também tem o verbo exigir. Só que no excesso de exação, a exigência é de um tributo. Então, notem, é uma exigência muito específica, tá? Então, o funcionário público exige a cobrança de um tributo que ele sabe que essa cobrança é indevida. Ele sabe, olha, eu não deveria cobrar esse tributo aqui, mas eu vou cobrar. Isso aí, cuidado, porque como tem o verbo exigir, pode ser que a banca ela seja mais maldosa e ela traga concussão. Só que aí é uma exigência específica e vai ser excesso de exação, tá certo? Outro crime, prevaricação. Prevaricação a OCP adora. O que é essa tal de prevaricação, professora? Na prevaricação,
o funcionário público, o agente público, ele vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Ou ele vai fazer alguma coisa contrária à lei para satisfazer sentimento pessoal. Eu vou te dar um exemplo e você vai lembrar na hora. Imaginem que tem um perito, tá? Tem um perito e ele precisa fazer um exame de corpo de delito. Ele precisa fazer o corpo de delito. E aí, quando chega o requerimento para que esse perito realize esse exame, ele percebe que, vamos supor que seja um corpo, tá? Ele percebe que aquela pessoa foi assassinada, vamos botar assim, foi praticado um homicídio contra aquela pessoa que ele vai realizar, e ele escuta falar que quem praticou o homicídio foi uma pessoa pela qual ele é apaixonado. Ele tem uma paixão, né? Aí ele vai dizer, eu não vou complicar. Eu vou tentar mudar aqui a narrativa dos fatos para satisfazer sentimento pessoal. Vejam que não precisa ser só um sentimento pessoal positivo. No caso do exemplo aqui que eu dei, foi positivo, tá? É porque ele era apaixonado pela pessoa. Mas a questão pode te dizer também que o delegado instaurou um inquérito porque ele queria prejudicar, porque ele tinha inveja de alguém, tá? Qualquer satisfação, né? Qualquer sentimento pessoal que seja satisfeito pelo nosso criminoso, desde que esse sentimento pessoal esteja ali conflitando com a atuação do agente público, a gente tem o crime de prevaricação. Então, por exemplo, lá na Blitz, vamos voltar, né, à temática. Imaginem que o carro está todo regular, está tudo certinho com o condutor e com o veículo também. Só que o policial vê de longe que o condutor é uma pessoa que ele detesta, que ele não suporta. E aí ele diz o seguinte, bem, eu vou colocar umas multas aqui para esse sujeito, porque eu não gosto dele. Que crime é esse, professor? É corrupção? Não, não tem verbo solicitar, não é concussão, porque não tem verbo exigir. Na verdade, a gente está diante do crime de prevaricação. Aí a gente entra em outro, eu prometo que já estou acabando com os crimes, viu? Mas é porque é muito importante, muito importante. A OCP adora isso aqui. Peculato. Gente, outro nome pomposo, peculato, para crimes que nós já conhecemos. Né? Você pode nunca ter ouvido falar o que é peculato, mas você já ouviu falar o que é furto e o que é apropriação indébita. Tenho certeza que você já ouviu esses tipos penais, esses crimes. O peculato nada mais é do que um furto e do que uma apropriação indébita praticada por funcionário público, tá? Então, imaginem o seguinte, imaginem que tem um médico legista. Ele é funcionário público do estado de Pernambuco. E aí, o estado de Pernambuco disponibiliza um celular para a atuação funcional desse médico legista. Só que esse médico legista dá uma olhada nesse celular e diz o seguinte, eu adorei esse celular aqui, eu amei, e eu vou ficar para mim. Eu vou fazer uma troquinha aqui, pego o meu, boto aqui, pego esse e fico para mim. Que crime é esse, professora? Parece o furto, né? Ele está subtraindo para ele um bem que não pertence a ele, que pertence a quem? À administração pública. Só que aqui eu tenho um princípio, é o princípio da especialidade. Por que que não é furto, Sara? Porque tem um crime mais específico previsto dentro do Código Penal. Então, nesse caso aí, esse funcionário público estaria praticando peculato furto, tá? Mas tem o peculato apropriação também. Cuidado, porque no exemplo que eu dei, o aparelho telefônico, ele era da administração pública. Não necessariamente o bem vai pertencer à administração pública. Mas imagine, por exemplo, que eu tenho um perito que ele foi fazer a perícia no local do crime e ele apreendeu um objeto, por exemplo, um celular, que podia ter alguma relação com a prática do crime. Ele apreende aquele celular, tá? Para periciar, por exemplo. E aí ele apreende o telefone, aquele telefone não pertence à administração pública. Só que ele novamente vê, pô, esse telefone aqui, bacana, eu quero ficar para mim. Qual é o crime que ele pratica? De novo, não é furto. É apropriação, né? Apropriação não, perdão, é peculato, furto. Professora, qual é a diferença de furto, até porque tem crimes patrimoniais, né? De furto para apropriação. Gente, no furto eu vou pegar sem autorização. Tá? Então, foi o funcionário que pegou o celular e ficou para ele. Perdão, no caso do celular é apropriação, desculpa, tá? É apropriação, vou explicar a diferença. Imaginem que tem um médico legista
ele está fazendo uma perícia, chega uma pessoa e deixa o celular em cima da mesa, enquanto está fazendo a perícia. O médico vê o celular, pega e bota no bolso. O que é isso? O que é isso aí? Isso é furto, tá? Ele pegou sem autorização. No caso do telefone que foi dado pelo Estado, gente, por que é apropriação? Porque a própria administração pública, através dos seus agentes, entrega o bem para a pessoa. E a pessoa pega o bem e, inicialmente, ela não tem a intenção de ficar com o bem, tá? Então, o médico pegou o celular, olha, eu vou trabalhar com esse celular aqui, beleza. Depois de um tempo, ele diz, não, eu vou ficar. Então, na apropriação, o ânimo de se apossar da coisa vem depois que você já está em posse daquele objeto. Tá certo? Então, imagine, por exemplo, que eu digo o seguinte, João, você me ajuda amanhã? Aí João diz assim, ajudo, Sara, o que é que você precisa? Eu preciso que você vá no banco e deposite R$ 1.000 para mim no banco. Aí João diz, beleza, Sara. E aí João pega esse dinheiro com a intenção de depositar. No meio do caminho, João diz, não vou depositar, vou ficar com dinheiro. Isso é furto? Não. Isso é apropriação. Vejam, eu entreguei o dinheiro para João. João pegou o dinheiro com a intenção de depositar e no meio do caminho muda de ideia, tá? Isso é apropriação. No furto, a pessoa pegaria o bem sem que eu percebesse. Lembrando que peculato é a mesma coisa, é essa mesma ideia, só que eu vou ter o funcionário público praticando. Aqui eu vou fazer um asterisco com relação a um tópico que tem no edital. Vejam, se eu tenho um funcionário público praticando crime contra a administração pública. Eu estou dizendo isso aqui o tempo todo para vocês. Corrupção passiva, prevaricação, peculato. Um particular pode praticar o crime de corrupção passiva, o crime de peculato, o crime de prevaricação. Será que um particular pode praticar esses crimes? Aí vocês vão dizer, professor, espere um momento. Porque a senhora acabou de dizer que quem praticava era o funcionário público. Gente, é possível um particular praticar corrupção passiva, é possível um particular praticar peculato, praticar prevaricação. Como? Desde que ele esteja junto de um funcionário público, certo? Desde que ele esteja junto desse funcionário público, ele pode sim. Então, vou dar um exemplo. Imagine que tem um perito e ele vai elaborar um laudo, tá? Ele está ali se preparando para elaborar um laudo. E aí ele me conhece, e ele conhece uma pessoa que está interessada na elaboração desse laudo. E ele diz o seguinte, Sara, solicite para essa pessoa R$ 1.000 que eu vou colocar determinado parecer aqui dentro desse laudo. E aí eu digo, beleza. Eu vou solicitar essa vantagem. Que crime eu estou praticando, gente? Corrupção passiva. Corrupção passiva. Por quê? Porque eu estou junto desse perito, tá? Supondo que ele é um perito oficial, que ele poderia ser um perito não oficial, falo já já dessa questão. Mas desde que ele seja funcionário público, desde que o particular saiba que ele é funcionário público, se eles dois estiverem juntos, eles vão responder por esse crime praticado contra a administração pública, certo? Tem outro crime contra a administração que eu também muito a ver com a temática. Só para lembrar também, o peculato, gente, a gente tem a modalidade culposa, tá? Então, vou dar um exemplo de como seria o peculato culposo. Imagine que existe uma pessoa, existe um funcionário público que ele fica responsável por fechar a sala que ficam os objetos que são apreendidos nas cenas de crime. Essa é a função dele. Ele é funcionário público para isso, para fechar a portinha. Só que imagine que durante o dia ele passa ali, ó, o Instagram, fica rodando o feed, desatento na função dele. Na hora de ir embora, ele esquece de fechar essa porta, tá? E aí ele esqueceu de fechar essa porta, veio outro funcionário público, entrou dentro daquela sala e se apropriou de algum bem, pegou, subtraiu algum bem. Gente, esse funcionário público que era responsável por fechar a porta da sala, ele vai praticar peculato também. Mas o peculato dele é culposo, tá? Não é peculato doloso, então eu tenho uma punição muito, muito, muito menor, certo? Lembrem aí, culpa, negligência, imprudência aí, imperícia. E aí, para terminar, você vai anotar esse crime com carinho, que é o crime que está previsto no artigo 342 do Código Penal. Esse crime é um crime praticado contra a administração da justiça, certo? É um crime também praticado contra a administração pública.
Só que ele é um crime praticado por pessoas específicas. E aqui está o perito, tá? É o crime de falso testemunho ou falsa perícia, ou falsa perícia. Então, se eu tenho um perito, ou se eu tenho, lembrando que, fazendo um link com o processo penal, tá? Nem testemunha nem perito tem direito ao silêncio. O silêncio só é um direito previsto para aquele que está sendo acusado do crime. Então, a testemunha, ela não pode calar sobre o que ela sabe. Ah, professora, a pessoa viu, mas não quer falar porque está com medo. Não interessa, ela tem que falar. E outra, ela tem que falar a verdade. Então, se ela mentir, ou se ela omitir a verdade. Vejam que o crime não é o simples fato de contar uma mentira. Se a pessoa sabe alguma coisa sobre a verdade dos fatos e ela omite, tanto a testemunha quanto o perito, ela vai incorrer nesse crime de falso testemunho e de falsa perícia. Cuidado, aqui eu vou te dar uma classificação. Você não precisa se preocupar em aprender isso agora, mas talvez esteja na sua prova. Esse crime de falso testemunho ou de falsa perícia é um crime de mão própria, de mão própria. Professora, o que é isso? Ele exige do sujeito ativo uma qualidade especial. O que foi que eu falei para vocês aqui? Testemunha ou perito. A professora Sara pode praticar esse crime? Não, só se for testemunha em algum processo, mas eu não sou perita. Então, só pode praticar esse crime perito ou testemunha. É um crime de mão própria. E anotem, não admite coautoria. Essa é a regra, não admite coautoria, tá? Então, não dá para duas pessoas praticarem em conjunto o crime de falso testemunho ou de falsa perícia. Por quê? Porque o agente, o sujeito ativo, ele tem que ter essa qualidade especial e intransferível. Tem exceção, professora? Tem exceção. E a exceção tem muito a ver com o concurso de vocês. Qual é a exceção? Lá no Código de Processo Penal, a gente tem a previsão, a necessidade do nosso laudo pericial estar subscrito por um perito oficial, tá? Então, é aquele perito ali que está vinculado à administração pública. Tem outra hipótese, Sara? Tem. Nem sempre o Estado tem perito, né, que está vinculado à administração disponível. Aqui no Estado, até pouco tempo, né, porque ano passado nós tivemos concurso, mas era uma escassez, né? A gente ainda tem falta, mas melhorou um pouco o quadro. Quando não tem esse perito oficial, o que é que a gente faz? Dois peritos não oficiais, tá? E aí tem os requisitos dentro do CPP, eles têm que prestar a questão do juramento, enfim. Nesse caso, quando eu tenho a realização de perícia não oficial, pode ocorrer a coautoria, porque na perícia não oficial eu preciso da subscrição desses dois peritos. E aí, se eles dois estiverem com a finalidade de fraudar esse laudo, eles vão agir em coautoria. Lembrando que, via de regra, o crime previsto no artigo 342 não admite coautoria. Tá certo? Para finalizar com relação a esse crime, se o perito ou se a testemunha, prestem atenção porque isso é muito importante, tá? Então, se ele se calar ou se ele mentir com relação à verdade, ele pratica o crime do artigo 342. Lembrando, é crime formal. Então, mentiu ou calou, ainda que isso não tenha gerado nenhum resultado danoso no processo, o crime está consumado, tá? Professora, tem um jeitinho para a gente livrar esse perito que se calou quanto à verdade? Tem um jeitinho. Mesma coisa para testemunha, tá? Se ele se retratar antes da sentença do processo, né, que ele está atuando. Se ele se retrata antes dessa sentença e fala a verdade, aí ele não vai ser responsabilizado, certo? Lembrem-se disso. Só para finalizar, para que vocês não confundam, esse crime que eu acabei de falar é o crime praticado pelo perito ou pela testemunha. Mas a gente tem um crime específico de uma pessoa que tenta subornar o perito ou a testemunha, tá? Só para que vocês saibam que existe esse crime e são crimes diferentes, beleza? Basicamente, isso aí na nossa revisão. Excelente, professor. Uma metralhadora de informação. Extraordinária essa revisão. E você entregou a prova de penal e parte de processo penal, né? Tomara, professor, tomara. Para a gente finalizar, professor, eu vou só pegar uma pergunta aqui de um dos colegas médicos que mandou. Doutora Marcela, ela bota aqui, né? Suponho que meu pai trabalha na Receita Federal e teve que trazer iPhones apreendidos para casa. Eu furto esse iPhone
Eu cometi peculato por ser bem da administração pública? Não, perfeita pergunta, Marcela. Não, porque, veja, se o seu pai levou os iPhones para casa porque ele precisava levar, vamos supor que ele precisava, ele não está praticando nenhuma conduta ilegal. E furta, isso aí é furto simples, tá? Tá lá no artigo 155. Não tem a ver com peculato. A não ser que seu pai tivesse dito, Marcela, eu apreendi uns iPhones e vou trazer para casa, tá? O que é que você acha disso? Aí você diz assim, beleza, pai, pode trazer. Nesse caso, seria o peculato à apropriação, porque seu pai recebeu esses iPhones e ficou com eles, tá? Poderia diferenciar qualificadora de pena e majorante. Posso, Fernanda, isso é muito, muito importante. Muito importante. Gente, qual é a diferença de qualificadora para majorante? E aqui eu já vou dar um bizu para vocês também, tá? Qualificadora é quando eu tenho uma mudança de pena. Então, por exemplo, o furto simples, ele é punido com a pena de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. E o furto qualificado, professora, 2 a 8. 2 a 8, tá? Então, toda vez que eu falar em qualificadora, a gente vai mudar a pena do crime. Professor, o que é que seria um furto qualificado? Fazer um link aqui com a lei de crimes hediondos. O furto com a utilização de explosivo. Lembram que há um tempo atrás acontecia muito isso? O pessoal, né, as gangues, estavam colocando explosivo nos caixas eletrônicos. Aí explodia, eles iam e pegavam o dinheiro que estava ali dentro. Aquele furto é um furto qualificado pelo emprego de explosivos. Esse, gente, é o único furto que está na lei de crimes hediondos, o único. O que é uma majorante, professora? Majorante é toda vez que eu tenho uma fração que vai aumentar a pena, tá? Eu não vou ter uma mudança de pena, então não vai sair de 1 a 4 e vai passar para 2 a 8. Eu vou dizer, a pena do agente vai ser aumentada em 1/3. A pena do agente vai ser aumentada em 2/3. Então, toda vez que eu tiver uma fração, isso é majorante. Mudei a pena, isso é uma qualificadora. No furto, gente, a gente só tem uma majorante, que é quando o furto é praticado durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. Todas as outras hipóteses são qualificadoras, tá? Então, furto de animal doméstico, utilizado na produção, furto praticado por 2 pessoas, o que é isso aí? Furto qualificado. No roubo é o contrário. No roubo é o contrário. Lembre-se que no roubo eu tenho o quê? Violência ou grave ameaça, tá? No roubo, na verdade, todas as hipóteses praticamente serão majoradas e só 2 hipóteses qualificadas, que é o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou pela morte, que é o que a gente conhece como latrocínio, tá? Vale a pena ver isso aí. Repete excesso de exação com concussão. Rui, concussão, exigir, tá? Exigir. Excesso de exação é a exigência de um tributo que o funcionário público sabe que não é devido, tá? Ou ele deveria saber que não é devido. Ainda tem um restinho do artigo que diz o seguinte: ou se esse tributo, se a cobrança desse tributo for devida, o funcionário público ele emprega um meio vexatório para cobrar, tá? Nesse caso, é excesso de exação. Mas é basicamente essa a diferença. Deixa eu ver se teve mais perguntas, mas... Não, Felipe, crimes contra a dignidade sexual tá fora. Tá? Até achei que, na verdade, era um crime que valeria muito a pena estar nesse edital. Mas como a gente não tem, esse é um capítulo específico e não está no edital de vocês. Então, nem se preocupem com dignidade sexual, tá? Professor, eu quero revisar um grupo, vai revisar. Recomendo, inclusive, que vocês façam isso. Coloquem um filtro em algum site de questões e selecione crimes contra a administração pública, tá? Vale muito a pena. E dê uma olhadinha também na lei de crimes hediondos, é curtinha e ela vai estar lá domingo. Professora, vou aproveitar aqui, né, para passar informação aí para os colegas. Eu, olhando aqui as perguntas, eu sei que a maioria dos colegas já estão inscritos numa revisão presencial que a gente vai fazer, tá? Aqui em Recife, no sábado. E aí, né, já fica um convite, né, para a professora Sara também, né, participar, né, das próximas revisões que a gente vai fazer. A gente vai conversar mais sobre isso. E, assim, só agradecer
né? Foi extraordinário essa live, né? Eu acho que está entre as top 10 que a gente fez aqui, né, Rodrigo? Com certeza. Muito conteúdo, né? Muito conteúdo, né? Dá para perceber que a senhora domina bastante o assunto, né? E, né, em nome dos alunos da gente aqui, né? Dos nossos seguidores, gratidão. E vamos para frente aí, né, Rodrigo? Sábado a gente tem a revisão presencial. Que você falasse um pouco mais aí, Rodrigo, sobre essa revisão aí. Professora, muito obrigado. Sábado nós temos o plantão da aprovação, é o evento presencial do Mediperícia aqui em Recife, onde todos os médicos e médicas que vão fazer o concurso de médico de Pernambuco vão estar, porque o governo determinou que a prova só seria realizada na capital pernambucana ou na região metropolitana. Todo mundo já deve estar lá com o seu cartão de inscrição para vir fazer a prova. Então, aproveite essa oportunidade, vem para essa revisão. A equipe experiente dos professores de Mediperícia vão compartilhar questões de concurso, como a professora fez aqui, assuntos importantes que não vão deixar de estar na sua prova. E aí é a oportunidade de você revisar, de você se motivar nesse encontro presencial conosco, para no outro dia isso pode fazer toda a diferença. Imagine você acertar mais 5, 6, 7 questões numa revisão dessa, né, porque o professor lembrou de um assunto que você não estava tão atento. Isso pode fazer a diferença de você estar com o pezinho lá dentro do serviço público ou estar com o pezinho fora do serviço público. Então, aproveita, vem com a gente. Nós estamos com o link, né, do plantão da aprovação ainda disponível para você participar. Então, nos encontramos sábado no Centro de Eventos Recife, da Faculdade FPS, aqui em Recife, e vai ser um prazer recebê-los. Nós sabemos que a maioria dos alunos aqui já estão inscritos, mas quem ainda não se decidiu, ainda dá tempo. Professor, obrigado. Professor João, muito obrigado. Até a próxima live aqui e boa prova para quem está aqui no concurso. Valeu, Forte abraço. professora. Boa prova, pessoal. Tchau, tchau.